Está me pedindo um testemunho. Que bom. É uma grande oportunidade de eu falar um pouco daquilo que o Espírito Santo faz e fez na minha vida. E eu me baseio na palavra em Atos dos Apóstolos, que diz assim: Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. E os confins do mundo nós estamos aqui. Né? Eu estou com você, estou com você, podendo partilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo já realizou na minha vida. E foram muitas coisas. Eu acredito que para nós podermos entender a ação do Espírito, muitas e muitas vezes eu já vi pessoas levando em consideração de que o Espírito Santo ele age para nos ajudar a rezar melhor, a encontrar Deus, a se abrir para a graça, a ganhar o céu, né? Mas o Espírito Santo ele vai muito além do que simplesmente a nossa área espiritual. O Espírito Santo ele nos move em todas as áreas do nosso ser. Ele trabalha no meu emocional, ele trabalha no meu físico, ele trabalha nas minhas atitudes, na minha profissão, na minha família. Ele é aquele que move a gente a ter vida, né? A palavra diz que Jesus ele veio e se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E uma das coisas que mais eu vejo por aí são pessoas vivendo uma vida em preto e branco, né? Que é uma vida mais ou menos, uma vida que não é aquela que Deus sonhou para nós. E o grande apelo que eu faço nessa preparação a Pentecostes é para que verdadeiramente você possa acreditar que o Espírito Santo ele te leva a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, ele te leva a ser um pai melhor, um filho melhor. E uma das grandes experiências que o Espírito Santo moveu a minha vida, dentre muitos milagres extraordinários, mas aqui eu quero partilhar com você aquele milagre do dia a dia, mas que faz total diferença para que a nossa vida seja uma vida colorida e não uma vida em preto e branco, né? Eu fui uma criança que tive muitos problemas de relacionamento. Eu era uma criança muito fechada, muito tímida, e um dos maiores bloqueios que eu tinha na minha vida era com meu pai. Eu tinha dificuldade de abraçá-lo, de beijá-lo, ele não me dava muito espaço. Ele era muito autoritário e essa relação nossa era complicada porque eu tinha 2 irmãos mais velhos e bem mais velhos, né? Um é 8 anos, o outro é 12 anos mais velho. Então eu considero que na verdade eu tinha 3 pais, né? Eu tinha meu pai e tinha meus irmãos mais velhos que cuidavam de mim. E eu tenho um irmão bem mais novo também, mas nessa relação com o meu pai, eu via, sabe, meu pai conversando com os meus irmãos, porque eles eram mais velhos, e para mim parecia que ele não dava bola, que ele não me amava, que ele não me dava a devida atenção. E por várias vezes eu tentei e desejei não existir. Eu desejei morrer, porque aquela situação de vida para mim não era legal. E foi onde eu conheci os grupos de oração da Renovação Carismática e fiz a minha primeira experiência de oração e oraram por mim para receber o batismo no Espírito Santo. E no domingo de Pentecostes, uma das grandes coisas que nós vamos viver é esta oração, né, de batismo no Espírito para transformar a vida como transformou a minha.
E, coincidentemente, né, na minha primeira experiência de oração, o meu pai fez junto comigo. E foi muito interessante porque ele também tinha um comportamento que minha mãe virava para mim e falava assim: seu pai te ama. E eu não acreditava. E ele, por sua vez, ele sentia também que eu não o amava. E ali, na experiência de oração sobre a ação do Espírito Santo, foi a grande transformação da minha vida com meu pai. Porque nós dois ali recebemos a oração de batismo no Espírito e os dois, eu me lembro assim, como se fosse hoje, mas foi lá em 1977. O abraço que ele me deu logo após esse momento, na Eucaristia, no abraço da paz. Ele me abraçou, ele me beijou, e depois dali tudo foi se resolvendo, sabe? O Espírito Santo, ele veio trabalhando no meu coração, o perdão, porque o Espírito Santo pode fazer isso. Tanto é que na morte do meu pai, ele morreu em 2011. Foi muito interessante, foi muito significativo, porque na hora que nós chegamos no velório, estava eu e meu irmão apenas, meu irmão mais novo. E a minha oração nesse momento foi: eu te agradeço, Espírito Santo, porque está tudo resolvido. Sabe, aquela sensação de que não existia mais pendências diante da morte. Não tinha pendências, porque o Espírito Santo veio resolvendo todas as coisas. Sabe, e ele pode fazer isso, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Por exemplo, eu sou dentista e dentro da minha profissão, dentro do meu consultório, eu tenho muitas experiências do Espírito Santo. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa, eu estou trabalhando em alguma coisa que o paciente veio buscando, né? Mas eu sempre digo assim: ali no meu consultório não entra uma boca, entra uma pessoa. E quando muitas vezes eu vi o Espírito Santo agindo, tocando o meu coração, porque ele dá palavras de sabedoria para a gente, ele revela muita coisa, e às vezes eu tocava num ponto, naquele bate-papo, e quantas vezes o paciente ia para tratar de dente e a gente acabava conversando e rezando junto, né? Eu gostaria assim de terminar esse testemunho contando um fato que aconteceu, porque o Espírito Santo ele também me ajuda até a dar diagnóstico, porque assim é o Espírito, sabe? Ele age, ele move, ele trabalha nas coisas mínimas, nos mínimos detalhes da nossa vida. E um dia eu estava atendendo uma paciente e eu sempre faço, né, uma anamnese, que a gente chama, uma avaliação muito bem criteriosa, o que a pessoa tem de saúde, se toma algum remédio ou não. E eu estava ali diante daquela paciente para fazer uma extração dentária. E eu precisava fazer primeiro uma cirurgia na gengiva que precisava de um bisturi eletrônico. Então eu preparei, né, o bisturi eletrônico e, conversando com a senhora, anestesiei e perguntei para ela, veio no meu coração, eu já estava com o bisturi na mão para poder acionar aquilo que precisava na boca do paciente. Estava tudo preparado, ela já estava preparada para a cirurgia, eu também, e eu com o bisturi na mão, algo segurou a minha mão e na hora, às vezes a gente sente, às vezes a gente não sente nada. Experimentar o Espírito Santo não significa sentimento, sabe? Significa a gente acreditar que ele nos conduz. Não depende de chorar, de sentir, de emocionar. Não, ele age na natureza humana e naquilo que nós somos mesmo. E foi muito interessante porque naquele momento eu parei e fiz uma simples pergunta para ela. A senhora tem algum problema de coração? E isso assim,
Eu já tinha feito todo um questionamento lá atrás, né, na avaliação, e ela não me falou nada. Ela falou assim: ah, eu esqueci, eu tenho um marca-passo. Para aqueles que não sabem, né? Se eu tivesse colocado o bisturi na boca daquela senhora, o marca-passo tinha parado. Ela tinha morrido ali na minha frente, porque poderia dar um curto, porque é um bisturi eletrônico, né? Nesse momento eu nem falei nada para ela, eu larguei o bisturi, né? Desparamentei, fui na minha sala, ajoelhei e chorei de emoção por ver a forma como o Espírito Santo conduz a gente em momentos assim únicos, né? Assim é o Espírito Santo, e é isso que nós vamos viver na festa de Pentecostes, é buscar esse Espírito que nos faz ter uma vida colorida. É isso que eu te convido a viver, uma vida diferenciada, guiada pelo Espírito. O Espírito, ele impulsiona, ele impede, ele impele, ele nos faz enxergar a verdade, ele revela a verdade, ele revela a verdade daquilo que nós estamos vivendo, ele nos ajuda a decidir coisas, ele nos ajuda a amar, né? Ele nos ajuda nos nossos relacionamentos. E é isso que eu clamo nesse momento. Vem, Espírito Santo, o Senhor que tudo pode e que nos conduz a sermos verdadeiras testemunhas. Vem, Espírito Santo, e toque, haja, transforme agora a vida daquele que está me ouvindo, daquele que está me acompanhando. O Senhor tudo pode. Vinde, Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.